Queridos amigos, é um grande prazer poder estar convosco, mais uma vez, nesta pequena série em que estamos a estudar decretos de esperança. Esta é a nossa terceira mensagem, a terceira palestra, e o tema de hoje talvez seja um tema que, se não vai dizer diretamente a si, querido amigo, prezada amiga, algo de forma impactante, certamente em algum momento da vida. Esta mensagem haverá de ser útil e haverá de ser como que água em terra seca na sua vida. O tema de hoje é esperança no meio do fracasso. Quando encontramos por vezes experiências difíceis na nossa vida que nos levam ao limite das nossas capacidades, muitas vezes muitas pessoas encontram nessas ocasiões de fracasso, de insucesso, um sinal de que é o momento de parar de lutar. Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito efetivamente do fracasso? Ou que mensagem tem a palavra de Deus para aquele que julga ter encontrado uma situação da qual não consegue sair? Pois muito bem, a palavra de Deus tem algo muito importante para transmitir a você, querido amigo, para transmitir a cada um de nós, que de alguma forma, em momentos da nossa vida, nos encontramos no limiar das nossas próprias capacidades, sentindo o insucesso bater-nos à porta. Mas antes de nós vermos aquilo que a Bíblia tem para dizer de forma muito específica, deixe-me partilhar consigo duas ideias que são quase infantis, mas que não deixam de ser ideias que são expressas na Bíblia de uma forma muito clara, de uma maneira muito relevante e assertiva. A primeira delas é a seguinte: quando o ser humano chega ao seu limite, ao limite das suas capacidades e das suas condições, das suas possibilidades, aí começam as oportunidades de Deus. Isto porque quando nós chegamos ao nosso horizonte de capacidades, aí sim há a oportunidade para que Deus, que é onipotente, possa efetivamente começar a trabalhar na nossa vida. A segunda ideia que eu gostaria de partilhar consigo e que encontramos na palavra de Deus também, é que quando não é possível descer mais fundo, o único caminho possível é para cima. E Deus é, sem dúvida, especialista em resolver problemas aparentemente impossíveis. Nesta noite, ou neste final de tarde, eu quero partilhar com você, a respeito da questão do fracasso e do insucesso, três importantes ideias que muitas vezes muitas pessoas utilizam estas frases, estes conceitos, como uma forma de justificarem a sua incapacidade de continuar lutando ou de continuar tendo esperança. Tenho ouvido muitas pessoas, por vezes, dizerem que elas se sentem fracassadas porque elas já nasceram condenadas ao próprio fracasso. Deixe-me partilhar consigo, de uma forma muito simples, basicamente 4 histórias de pessoas que certamente você conhece da palavra de Deus. A primeira delas é Sara, a segunda é Raquel, a terceira é Ana e a quarta é Isabel. O que é que estas 4 mulheres têm em comum? O fato de que cada uma delas, apesar de ter vivido em tempos diferentes, em contextos culturais, algumas delas até bem distintos umas das outras, a questão é que cada uma delas tinha em comum o fato de terem nascido com a incapacidade de gerar filhos. Mas apesar de cada uma delas ter nascido infértil ou ter se tornado estéril em determinado momento da vida, a verdade é que Deus fez com que estas mulheres, que aparentemente estavam condenadas ao fracasso, pudessem não só ter filhos, mas tiveram-nos como pessoas altamente relevantes na história da humanidade. Sara foi mãe de Isaac. Raquel foi mãe de vários filhos que foram filhos de Jacó e que acabaram por ter importantes papéis na história do Messias, nomeadamente José, que veio a ser um dos grandes governantes do mundo de então, sendo o segundo na hierarquia egípcia. Ana, que à partida era uma mulher que não podia ter filhos, veio a ser mãe
de vários rapazes, de vários filhos, mas um deles que se destacou, que foi o profeta Samuel. Isabel, mulher também já de idade avançada, veio a tornar-se mãe de um dos maiores profetas da história bíblica, que foi João Batista. Cada uma destas mulheres estava à partida condenada ao fracasso. Contudo, apesar de que a condição em que elas se encontravam parecesse absolutamente sem solução, Deus fez com que estas mulheres não só superassem as suas limitações, mas pudessem, inclusive, abençoar a humanidade com homens que foram, sem dúvida, expoentes espirituais para a história da humanidade. Nós devemos muito a essas mulheres e devemos mais ainda ao fato de que elas foram capazes de continuar acreditando que do seu ventre aparentemente estéril poderiam surgir crianças que se tornaram verdadeiras bênçãos para a humanidade. Por isso, querido amigo, se você pensa que você está condenado ao fracasso por um conjunto de circunstâncias, por ter nascido numa família pobre, num contexto social desfavorecido, por não ter tido oportunidades, querido amigo, para Deus não há nada absolutamente impossível. Deus pode fazer com que a esterilidade da sua vida também se transforme num motivo de bênção e glória para o seu nome. Acredite nisto, viva nesta esperança e certamente o Senhor abençoará a sua fé. Algumas pessoas, por vezes, têm o hábito também de dizer que, de tantas vezes que erraram, o fracasso tornou-se, de alguma forma, algo que não é mais possível ser vencido. E eu quero mostrar para você, neste momento, não da minha experiência pessoal, nem do meu conhecimento, mas quero lhe mostrar na Bíblia aquilo que Deus tem a dizer a pessoas que repetidamente já passaram por experiências de fracasso. E o texto que quero partilhar consigo encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 41. E nós vamos ler os versos 13 e 14. Isaías, capítulo 41, os versos 13 e o verso 14. E repare nas palavras que Isaías transcreve da parte de Deus a um povo que, àquela altura da sua história, já tinha errado muitas vezes e que já se poderia, de alguma forma, sentir como um fracasso espiritual a respeito do qual Deus provavelmente estaria disponível para abrir mão. Mas quando lemos as palavras que Isaías apresenta da parte do Senhor, percebemos que a experiência de fracasso daquele povo estava longe de ser, aos olhos de Deus, algo que pudesse simplesmente ser descartado. O texto é bem claro e diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, aonde eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vale a pena dizer, queridos amigos, que naquela altura, por volta do ano 700 a.C., o povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá, já tinha feito tantas coisas erradas, já tinha passado por ciclos de depressão espiritual, de apostasia e depois de alguma reconversão e finalmente, novamente, outros ciclos de apostasia e de afastamento da vontade de Deus, que àquela altura a autoestima do povo certamente não estava nos seus melhores momentos. Contudo, repare como Deus fala a este povo que tinha passado por estes ciclos de altos e baixos, de decadência espiritual. Deus dirige-se a este povo, falando-lhes de que eles efetivamente poderiam confiar no poder e no cuidado de Deus, porque Deus estaria a tomá-los pela sua mão direita, o Senhor estaria com eles e os ajudaria, e eles não precisavam ter pena ou não precisavam ter medo das circunstâncias, apesar de serem um pequeno povo, de serem comparados a um verme, ainda assim, o Senhor, o Deus do universo, o Senhor criador de tudo aquilo que existe, estava interessado neste insignificante povo, ali naquela região do Oriente Médio, estava interessado neste povo e em fazer com que a sua experiência de fracasso no passado se pudesse transformar numa experiência de sucesso no futuro que se avizinhava.
Querido amigo, acredite que estas promessas estão na palavra de Deus, não apenas para satisfazer a nossa curiosidade histórica em relação a experiências e a povos do passado. Elas estão na Bíblia, porque são declarações, são decretos que o Senhor quer que nós entendamos, que na sua palavra nós podemos ter efetivamente esperança. Mas talvez, neste momento, alguém esteja a dizer-me: bom, pastor, você está a falar de forma encorajadora, motivadora, contudo, você deveria conhecer a minha experiência. E talvez, neste momento, alguém esteja a pensar que a sua experiência de fracasso e de insucesso é de tal forma frustrante e decadente que já não existe mais solução. Posso eventualmente estar a dirigir-me neste momento a uma pessoa que está financeiramente. Alguém que tem a sua família transformada numa experiência de fracasso. Está à beira de um divórcio ou já está divorciado. Filhos que, quem sabe, se revoltaram contra pais. Pais que não conseguem se reconciliar com filhos. Quem sabe, neste momento, alguém que nos esteja a ouvir está a passar por um momento de profunda depressão, em que não acredita que efetivamente possa acontecer algo de bom na sua vida. Talvez você diga: basta olhar ao redor para ver tantas coisas ruins acontecerem, que esperança é algo que já não faz sentido acalentar no nosso coração. Mas se você se recorda, prezado e querido amigo, em alguns dias atrás, quando falávamos a respeito da razão pela qual Deus espera que nós tenhamos esperança, é porque a esperança infundida por Deus não é apenas uma expectativa de alguma coisa que poderá correr bem no futuro, mas na realidade a esperança que Deus espera que os seus filhos possam ter nele e na sua palavra resulta em alguma coisa bem concreta, porque Deus nos prometeu sucesso, nos prometeu bênção, Deus nos prometeu a sua companhia, a sua orientação, a sua proteção. E por esta razão, porque a palavra de Deus permanece para sempre, você e eu, mesmo que estejamos a passar pelo pior momento da nossa vida, ainda assim devemos e podemos ter esperança. Não apenas uma vã expectativa de que as coisas haverão de melhorar, como diz aquele sambinha, que a vida vai melhorar. Não. A vida, efetivamente, haverá de ter um destino diferente, porque Deus o promete. Mas, para você que talvez neste momento esteja a pensar que a sua experiência é absolutamente irreversível e que para Deus, nem para Deus existe solução, deixe-me partilhar com você uma história que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 28. E convidava-o, por favor, a procurar na sua Bíblia este texto. São uma série de versículos que nós vamos ler, Gênesis capítulo 28, do verso 10 até o verso 22. E aqui, neste texto, prezado e querido amigo, prezada amiga, neste texto nós vamos encontrar algumas indicações que nos mostram como verdadeiramente Deus pode fazer de experiências de retundante fracasso algo de verdadeiramente transformador e efeitos restauradores acontecerem na vida de pessoas como a de Jacó, que é o personagem deste texto. Para você que conhece um pouco da história deste patriarca do povo de Israel, Jacó estava neste momento a fugir da casa dos seus pais por ter enganado o seu pai e o seu irmão, roubando assim a bênção da primogenitura. Jacó, desde muito cedo, era um homem ambicioso. Desde a sua juventude, ele almejava mais do que a condição de segundo filho lhe poderia alcançar. Ele desejava ser o líder do seu clã, ele desejava receber as promessas e as bênçãos divinas que recaíam sobre o primogênito. Contudo, o seu irmão Esaú, que por direito deveria receber a primogenitura, por ser o que tinha nascido primeiro, não tinha grande interesse nem pelas coisas relacionadas com a primogenitura, nem muito menos pela própria liderança espiritual e religiosa do clã do qual ele fazia parte. E isto fazia com que Jacó, de alguma forma, se exasperasse e vivesse em permanente perplexidade em relação às atitudes do seu irmão. Mas, quando Jacó
com a sua mãe, urdiram aquela situação para tentar de alguma forma receber a bênção da primogenitura. Depois que a trama foi descoberta, Jacó precisou fugir. E tudo aquilo que ele sonhava de viver no conforto que resultava da fortuna que o pai tinha desenvolvido e adquirido, acabou por se transformar num grande fracasso. Talvez esta seja a experiência que alguns de nós, por vezes, vivemos uma ou outra vez na vida. Tínhamos grandes planos, tínhamos grandes objetivos, mas apesar de termos trabalhado e de termos lutado e de termos sonhado com sucesso e com realizações, a verdade é que, aparentemente, a vida deu uma cambalhota, as circunstâncias inverteram-se e tudo aquilo que esperávamos acabou por se transformar num grande e terrível deserto, aonde nós nos encontramos, perdidos e desorientados. E é justamente nesta situação em que Jacó se encontra, perdido e desorientado, numa viagem que já durava 2 dias, em que ele fugia desde a região de Beersheba em direção a Harã, a região onde moravam os familiares da sua mãe. E ali tentando buscar, de alguma forma, encontrar um pouco de paz, buscando ali o seu exílio para fugir à fúria do seu irmão. Diz-nos a Bíblia, então, em Gênesis, no capítulo 28, no verso 10, diz: partiu, pois, Jacó de Beerseba e foi-se a Harã. Verso 11, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Querido amigo, o pôr do sol para alguém que está desanimado pode ser uma experiência tremendamente depressiva. E ao parar no final do 2º dia de jornada, a Bíblia diz-nos que Jacó estava a viver talvez o pior momento da sua vida, tinha-se despedido do seu pai, da sua mãe, estava jurado de morte pelo seu irmão, e tudo aquilo que ele sonhara efetivamente se desmoronara diante dele, diante dos seus olhos. E aqueles 2 dias de viagem certamente foram um tempo de grande qualidade ou de grande reflexão para Jacó. E quando ao final daquele dia, daquele 2º dia de viagem, ele está perto de uma cidade chamada Cidade de Luz, aonde ele haveria portanto, de repousar, porque o sol já se tinha posto, ele nem sequer ousou entrar na cidade, porque o seu estado de humor, a sua condição era tão terrível, que ele resolveu dormir mesmo ao relento. E a Bíblia diz-nos que ele tomou uma pedra para lhe servir de travesseiro. O conforto do lar que ele tinha vivido e desfrutado até então já estava no passado, e agora apenas uma pedra lhe servia de almofada. Mas esta pedra é mencionada aqui porque ela haverá dentro de alguns instantes ser referida de uma forma altamente dignificante. O verso 12 continua dizendo, e acompanhe comigo a leitura deste texto, diz: e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E Deus vai fazer um pronunciamento. Mas repare aqui interessantemente aquilo que o sonho, como ele é descrito. Havia uma escada que estava o seu topo no céu e a sua base na terra. E os anjos subiam e desciam. Aqui, de alguma forma, Jacó entendeu de uma maneira muito clara que Deus estava a transmitir-lhe uma mensagem. Que, embora ele estivesse a passar pelo momento mais triste da sua vida, Deus não estava ausente da sua existência. Mais ainda, existia uma ligação que trazia do céu à terra as bênçãos, não só que ele, mas como toda a humanidade precisavam. Jacó precisou entender que esta ligação que existe entre a terra e o céu efetivamente permite com que os anjos levem até o centro do universo, até o Deus Criador e mantenedor, as petições e o conhecimento dos problemas da existência humana, mas também traz do céu as bênçãos através destes mensageiros celestiais, que muitas vezes são portadores de paz, de serenidade,
portadores também de conhecimento da parte de Deus, que traz aos seres humanos esperança e convicção para continuarem a carreira nesta vida. Mas Deus, agora de forma muito específica, vai se dirigir a Jacó e vai-lhe repetir uma série de palavras que, quando nós lemos a Bíblia e, sobretudo, estudamos o capítulo 12 de Gênesis, vamos perceber que estas palavras não foram ditas a Jacó, mas sim originalmente ao seu avô, ao avô Abraão. E reparem então o que diz ali Deus a Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, e ao norte e ao sul. E na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E reparem aqui, querido amigo, prezado irmão, algo que é dito da parte do Senhor a Jacó, este homem que tinha acabado de roubar a primogenitura ao seu irmão, cometido, diríamos assim, um dos mais vis e torpes, pecados que alguém numa família patriarcal como era a de Isaac poderia efetivamente ter cometido. Ali estava um homem que era um usurpador, alguém em cuja palavra não se podia confiar, alguém que não hesitava em usar a astúcia e o engano para se beneficiar da forma que bem entendesse. Mas é justamente a este homem que tinha todos estes defeitos que resultaram efetivamente no seu fracasso, a quem Deus vai repetir as mesmas palavras, as mesmas promessas que tinha feito há vários anos atrás ao seu avô. E agora aqui a gente se pergunta, mas estas promessas não tinham sido feitas a Abraão? Por que estavam a ser repetidas ao seu neto? A este neto que, diríamos assim, era um homem mimado e uma pessoa que não sabia lidar com o fracasso nem com a frustração. Bem, sabem de uma coisa? A verdade é que as promessas estão na Bíblia. As narrativas de sucesso e de bênção da parte de Deus estão contadas na Bíblia para que todos aqueles que desejarem se possam apossar delas também. É por esta razão que você e eu, querido amigo, temos a legitimidade para ler a palavra de Deus, aprender destas histórias do passado e podermos entender que para nós mesmos também estas promessas que Deus faz, estas ações que Deus fez na vida de homens e de mulheres no passado também podem se realizar na nossa vida. E nós temos legitimidade, querido amigo, prezada amiga, para, se estivermos disponíveis a isso, reclamar de Deus na nossa vida também o cumprimento destas mesmas promessas, destas mesmas afirmações. Deus quer cumprir o seu decreto na nossa vida também. E prezado e querido amigo, repare como efetivamente nós podemos, ao estudar a Bíblia, ao analisá-la, ao entender estas histórias, podemos também perceber que se a nossa experiência de alguma forma se espelha na vida destes homens e destas mulheres do passado, nós podemos também, de alguma maneira, nos apropriarmos destas mesmas experiências, porque Deus, conforme agiu na vida destas pessoas há vários séculos atrás, Ele também está disposto a agir da mesma maneira na nossa vida. Mas o texto continua dizendo no verso 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Querido amigo, não esqueça aquela poderosa verdade que é transmitida no capítulo 23 do livro de Salmos, no verso 4, quando o salmista Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Aparentemente pode parecer que o Senhor está em silêncio, mas o fato de Ele estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja atento e não esteja presente na nossa vida. A razão pela qual muitas vezes Deus está em silêncio é porque Ele precisa dar-nos a oportunidade de nós tomarmos consciência das circunstâncias em que estamos. E é no silêncio que muitas vezes
nós podemos compreender e muitas vezes ouvir melhor a própria voz de Deus, que desde séculos e séculos nos chega aos ouvidos através das suas promessas, através da sua palavra. Esta é a razão pela qual muitas vezes Deus permanece em silêncio. Também porque é quando Deus permanece em silêncio que de alguma forma nós acabamos por nos voltar para o Senhor pedindo a sua intervenção e a sua ação na nossa vida. Mas o verso 17 ainda diz alguma coisa extremamente interessante que não gostaria de passar nesta história sem destacar para si e para mim, querido amigo. O verso 17 diz: "E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus." Sabem, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos uma experiência desta natureza, uma experiência forte, onde a evidência é muito clara da presença de Deus na nossa vida, o sentimento de reverência, o sentimento de respeito por Deus, faz com que, de alguma forma, o nosso conhecimento a respeito de quem Deus é aumente de uma forma verdadeiramente exponencial. O texto vai continuar dizendo, no verso 18, "E levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou então aquela pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Nome, porém, daquela cidade dantes era Luz." Betel é um diminutivo de duas palavras que, na realidade, significam literalmente casa de Deus. Betel, Bet, casa, em hebraico, Elohim, é um dos nomes atribuídos a Deus e que é resumido aqui como El, que era normalmente um dos diminutivos utilizados para Deus. Por isso, todos os nomes que começavam ou terminavam por El estavam relacionados com a pessoa de Deus, e este local haveria de efetivamente ficar conhecido como a casa de Deus, em memória a este poderoso episódio vivido por Jacó no seu momento mais negro da sua história pessoal, quando ele ia em direção ao seu exílio em Harã. Mas a história continua ainda dizendo, no verso 20, "E Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestidos para vestir, e em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus." E reparem interessantemente aqui, Jacó era um homem completamente diferente de há alguns dias atrás. Aquele ganancioso e ambicioso Jacó, agora, apenas 2 ou 3 dias mais tarde, era um homem que fez com Deus um trato extremamente modesto. Ele disse, se o Senhor, tão simplesmente, me der pão para comer, roupas para vestir e me fizer viver em paz, então eu farei com que o Senhor seja o meu Deus. E sabem de uma coisa? Jacó, àquela altura, não era propriamente um menino. Talvez alguém esteja a dizer, pastor, bom, ok, a história de Jacó é interessante, mas ele era um jovem, tinha a sua vida toda pela frente. É verdade que Jacó teve uma vida longa, mas a esta altura, a altura em que o texto narra em Gênesis capítulo 28, Jacó já contava com 77 anos de idade. Mesmo para aquele tempo em que as pessoas viviam consideravelmente mais do que nós hoje, 77 anos já não era propriamente um jovem, já não era alguém que estava em condições de cometer erros atrás de erros, porque, enfim, a sua vida lhe daria muitas oportunidades ainda. Jacó já tinha quase 80 anos. E 20 anos depois, a Bíblia mostra-nos que este homem haveria de voltar com uma grande família, uma bonita família, problemática, é verdade, mas uma família bonita. E voltava também rico, um homem poderoso, uma pessoa a quem Deus tinha abençoado rica e prodigiosamente durante 20 anos. Mas repare aqui no último detalhe que é apresentado no verso 22. Como garantia, efetivamente, deste pacto que
Jacó fazia com Deus, o verso 22 diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Sabem, Jacó, e este texto é extremamente claro nesta questão, mostrando que não só Jacó, como toda a sua família, tinha uma noção muito clara do papel do dízimo. Hoje, muitas vezes, os movimentos religiosos usam e abusam da ênfase sobre as questões relacionadas com o dízimo. Mas esta não era a visão dos tempos antigos, nem era a forma como Jacó, Isaac e Abraão entendiam a questão do dízimo. Para eles, o dízimo era algo muito, mas muito claro. E era algo que, sobretudo, para estes homens, estes patriarcas do passado, lhes transmitia uma mensagem muito clara de quem era o seu Senhor. Ao eles devolverem o dízimo, estavam a dizer de uma forma muito clara, de uma maneira muito eloquente, que eles reconheciam que Deus era o doador de todos os bens e de todos os recursos que eles possuíam. E ao assim fazerem, eles estavam, sobretudo, a devolver a Deus algo que não só era seu, mas que era, sobretudo, algo que servia para lhes trazer também o sentimento de reverência e de respeito pelo doador, por aquele que os abençoava em cada momento da sua vida. Algumas pessoas, por vezes, passam por lutas e dificuldades financeiras, limitações materiais. E aqui, talvez, nesta pequena afirmação de Jacó, nos fique uma pergunta que deve ser feita no recôndito do coração de cada um de nós. Quando passamos por privações materiais, será que não deveríamos fazer a nós mesmos a pergunta de se estamos a ser fiéis ao Senhor e se não lhe estamos de alguma forma a subtrair isto que é um direito seu, o recebimento do dízimo? E isto não tem estado de alguma forma a ser um motivo pelo qual as bênçãos celestiais não recaiam sobre a nossa vida da forma como Deus tem prometido? Isto é algo para que você e eu possamos pensar. Mas antes de terminarmos esta história, ou as breves considerações sobre esta história, gostaria de fazer-lhe aqui, querido amigo, apresentar-lhe algumas ideias. Falámos um pouco a respeito de fracasso e temos estado a ver como a Bíblia nos mostra que, mesmo no meio do fracasso, por mais redundante que seja, ainda assim há esperança. Mas uma breve definição de fracasso seria que o fracasso é a ausência de sucesso. E aqui permitam-me falar um pouquinho àqueles que são mais jovens. Muitas vezes, os jovens imaginam que o sucesso é algo ao qual eles, de alguma forma, estão condenados, predestinados. Eu recordo-me quando, há alguns anos atrás, nos meus primeiros anos de vida académica, imaginava que muitas coisas haveriam de ser luminosas e lustrosas no meu futuro. Não posso reclamar. Deus bondosamente conduziu a minha vida e me trouxe muitas experiências extremamente felizes e prazerosas à minha existência. Contudo, o sucesso, ele não é apenas, diríamos assim, o resultado de talento. Deixem-me dizer-vos, eu conheço muitas pessoas profundamente talentosas, mas que estão marcadas e perdidas na vida por fracasso, por uma coisa simples. E a você, querido jovem, deixe-me dizer-lhe isto. Nem tudo na vida é talento. O sucesso não se alcança por talento. O sucesso pode ser alcançado com o talento, sim. O talento ajuda. Mas ninguém alcança sucesso sem ter muito trabalho e muita dedicação. Mas ainda existe algo mais. É que, além do sucesso nunca poder ser alcançado sem trabalho e dedicação, conheço muitas pessoas que, apesar de não serem tão talentosas assim, conseguiram muito mais sucesso do que outras que aparentemente eram bastante abençoadas por características genéticas e qualidades que poderiam fazer delas pessoas de grande sucesso. Mas deixe-me dizer-lhe ainda uma outra coisa. É que o verdadeiro sucesso
aquele que é considerado como a excelência do sucesso no olhar de Deus, só se pode alcançar pela verdadeira humildade. Ninguém que não seja profundamente humilde e que deixe o Senhor conduzir a sua vida, poderá efetivamente encontrar, aos olhos de Deus, o verdadeiro fracasso, o verdadeiro sucesso. Porque talento ajuda, trabalho é indispensável, mas o verdadeiro sucesso é alcançado por aqueles que humildemente se deixam conduzir pelo Senhor. O texto, ou os 3 textos com os quais gostaria de concluir esta meditação, encontra-se o primeiro deles em Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses, capítulo 2, verso 13. E ali, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2, verso 13, diz: porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Querido amigo, muitas vezes, no meio da depressão e do desânimo causado pelo fracasso e pelo insucesso, nós somos levados a deixar de lutar. Mas repare que Deus nos diz aqui, através da palavra do seu profeta, Deus é quem opera em nós, tanto o querer, o sentir o desejo de fazer a vontade de Deus, como depois também é Deus quem nos dá o poder para podermos realizar a sua vontade. Por isso, em Deus, nós podemos, como nesta mesma epístola, o apóstolo Paulo haveria de dizer, no capítulo 4, agora, no capítulo 4, no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não tem estes textos sublinhados na sua Bíblia, por favor, marque-os, porque eles são daquelas promessas, ou estas palavras são daquelas promessas que na vida de um cristão podem dar sentido e propósito. É Deus quem nos dá tanto a vontade de fazer a sua vontade, ou nos dá o querer de fazer a sua vontade, como também realiza em nós esta mesma ação e nos conduz ao sucesso. E é no poder de Cristo que nós efetivamente podemos ser completamente fortalecidos. Mas o último texto desta noite, que quero partilhar consigo como uma daquelas gemas preciosas, quando em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, o mesmo apóstolo Paulo também diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E este que é o que nos amou, aqui o autor está a referir-se a respeito de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, você e eu, ainda que tenhamos chegado ao fundo do poço do fracasso desta existência, o Senhor fará de nós mais do que vencedores. Pessoas verdadeiramente vitoriosas para a honra e para a glória do nome de Deus.